Muitos acreditam que o Evangelho de Mateus, o original, saiu do escritório da casa de Levi, que foi a mulher dele que tirou da gaveta e entregou para algum papa da Igreja Católica, e isso está guardado em Roma. Essa é uma crença generalizada. Então eu tenho uma má e uma boa notícia. E é a mesma. A má notícia: não existe nenhum original de nenhum livro da Bíblia. Sei que muita gente vai ficar abalada com isso, vai ficar profundamente triste. Nenhum original da Bíblia sobreviveu. Nenhum de nenhum livro. Não tem nada nem perto do original. Nem perto. O que nós temos? Achados arqueológicos que são manuscritos cópias. As cópias mais antigas, se você datar com teste científico de carbono 12, vai perceber que as cópias mais antigas estão distantes do original mais de 100 anos. E a gente percebe assim um olhar, todo mundo fala: meu Deus, e agora? Acabou. É um Armagedon. Não é um Armagedon. Por que não? Porque a espiritualidade utilizou uma outra estratégia. Quando uma carta de Paulo chegava numa igreja, eu preciso dizer, na época de Paulo não tinha iPhone, nem máquina de Xerox. Não dava para tirar uma fotografia e não dava para postar no Facebook. Então, se você quisesse uma carta de Paulo, o que você tinha que fazer? Copiar. Ou pagar alguém, o que era mais adequado. Por quê? Escrever, na época de Jesus, era uma habilidade profissional, porque dava tanto trabalho, mas isso não é diferente. Se alguém casa hoje, você escreve nos convites? Ou paga alguém para fazer uma caligrafia? Porque aquilo é uma obra de arte. Escrever antes dava tanto trabalho, e o papel era tão caro. E se você errasse, era como rasgar 5 notas de 100. Então você não ia correr esse risco. Você preferia pagar 2 notas de 100 para alguém que vivia o dia inteiro escrevendo e que não ia errar. Ou pelo menos não ia cometer um erro tão singelo. Então você copiava. Qual foi a vantagem disso? Todos os textos da Bíblia foram copiados centenas, milhares de vezes. E essas cópias se espalharam. Então a pessoa copiava aqui, ia para um lugar, chegava no lugar, todo mundo copiava, o outro ia. Aquelas cópias se espalharam. Portanto, no século XVIII, século XIX, mesmo início do século XX, nós tivemos descobertas arqueológicas, e hoje nós temos, num total, só do Novo Testamento, mais de 5.200 manuscritos. Do Novo Testamento. Mas de épocas variadas. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o original nunca esteve na mão de alguém. Não tem essa história de original na mão de alguém que foi lá e adulterou a Bíblia. Isso não existe. A adulteração foi na interpretação, nunca no texto. Ao menos nesse nível. O que nós tivemos foram erros de cópia, ou adulteração na cópia.
Mas aí, como você tem centenas de cópias, o que você faz? Compara uma cópia com a outra. É o que os especialistas fazem. Então, essa é uma armadilha importante da gente desfazer. Porque a espiritualidade optou por um outro caminho. Qual que é o caminho? Segurança. Era preferível você ter muitas cópias espalhadas pelo mundo inteiro do que ter um original na mão de alguém. E aí adivinha? Adivinha uma coisa. Nós temos alguns escritos de Aristóteles que você tem 4, 5 cópias. Já imaginou o que é isso? Que dificuldade? Tem alguns autores gregos que você tem 2 cópias. E que são pedaços. Pedaços. Por exemplo, os pré-socráticos, nós não temos a obra toda, nós temos fragmentos. Fragmentos. E adivinhe, o Novo Testamento é a obra mais bem documentada da humanidade. Não existe nenhum autor humano que tenha tantas cópias quanto o Novo Testamento. A estratégia funcionou? Querem ver uma coisa? Onde está o original psicografado de Paulo e Estevão? Mas foi agora, né? Não tem. Não tem. Então nós estamos com o nosso amigo Luciano aqui, que é o nosso historiador. Há no livro Testemunhos de Chico Xavier uma carta de Chico escrita a Vantuil nos seguintes termos: querido amigo Vantuil, chegou ao nosso conhecimento o fato de que os amigos estão queimando os originais das obras psicografadas. Gostaríamos então de pedir que os originais fossem devolvidos, depois de transformado o livro, que os originais fossem devolvidos, mas aí um tanto já tinham sido queimados. A psicografia original. Agora isso aconteceu aqui. Não tem nem 50 anos. 60 anos. Que dirá com os evangelhos. Então esse é um ponto que precisa ser considerado. Foi uma estratégia da espiritualidade.